Olá! Nessa aula nós falaremos sobre mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, MDC. O mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Para encontrá-lo, fatoramos simultaneamente os números e multiplicamos os fatores encontrados. Por exemplo, aqui nós temos 12 e 15, então eu quero calcular o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15, ou seja, um número que seja múltiplo de 12 e 15 ao mesmo tempo. Lembrando que, assim como na fatoração, eu sempre vou tentar começar pelo menor número primo possível. Nesse caso, eu vou começar tentando dividir por 2. Como 12 é par, porque ele termina em 2, eu posso começar dividindo por 2, que é o menor número primo e o único primo par. Vou dividir 12 por 2 e o resultado eu vou colocar aqui embaixo, 6. O 15 não é par, então o 15 termina em 5, então ele é um número ímpar. Logo, não posso dividir por 2, então eu apenas copio o 15 igual na parte de baixo. Olhando agora para o 6 e para o 15, o 6 é um número par, logo ele também pode ser dividido por 2. Continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2, o resultado será 3. Copio esse resultado embaixo do 6, 3. E o 15, novamente, não pode ser dividido por 2, portanto, eu apenas copio ele igual embaixo. Lembrando que os números sempre separados por ponto e vírgula, para que eu não me confunda. Agora, eu não posso mais dividir nenhum deles por 2, porque eu não tenho mais nenhum número par. Nem o 3, nem o 15 são pares. Então, eu vou tentar o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Tem algum desses números que possa ser dividido por 3? Temos. Tanto o 3 quanto o 15 são números que são divisíveis por 3. Então, vou dividir por 3. Quando eu fizer a minha divisão, 3 dividido por 3 é 1. E agora, o 15 pode ser dividido simultaneamente, porque ele também é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3, o meu resultado será 5. Por fim, este número já chegou ao final, que é 1. E este número ficou 5. O 5 não pode ser dividido por 3, porque ele não é divisível por 3. Portanto, eu vou para o meu próximo número primo. Meu próximo número primo é o 5. Então, 5 dividido por 5 também vai dar 1. Então, cheguei em 1 no final. Agora, basta que eu faça a multiplicação de todos esses termos aqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E, por fim, 12 vezes 5, 60. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60 é o resultado do meu MMC entre 12 e 15. Máximo divisor comum, MDC, é o maior número inteiro positivo, diferente de zero, que é divisor ao mesmo tempo de dois ou mais números. Para encontrá-lo, fatoramos cada um dos números e buscamos seus fatores comuns. Caso haja mais de um fator, multiplicamos esses fatores. Caso não haja fatores em comum, o MDC entre eles será 1. Então, diferentemente do que acontecia no MMC, agora nós não estamos procurando um múltiplo, ou seja, não é um número maior, é um número menor. Nós temos que achar o máximo divisor comum, ou seja, é um número que consegue ser divisor ao mesmo tempo de dois ou mais números. Existem várias formas de resolver isso. Vocês podem montar como se fosse o MMC com os dois números ao mesmo tempo e depois observar quais são os números que dividem ao mesmo tempo para encontrar a solução. Neste caso, eu vou fazer separadamente por uma questão didática. Então, por exemplo, nós vamos fatorar o 12 e vamos fatorar o 15 para encontrar o MDC entre 12 e 15, ou seja, o número que é o maior divisor em comum dos dois. Então, vou fazer a fatoração de 12 e 15. Então, começando aqui, 12 é par, logo pode dividir por 2. Então, divido 12 por 2. O resultado dá 6, coloco aqui embaixo. 6 ainda é par, então posso continuar dividindo por 2. Lembrando, por quê? Porque eu sempre tento o menor número primo possível.
6 dividido por 2 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora faço a mesma coisa para o 15. O 15 é ímpar, então eu não posso dividir por 2. Então eu tento o menor número primo possível na sequência dos números primos. Então 2 já não deu. Então vou para o próximo, que seria o 3. 15 é divisível por 3? É. Como que eu sei? Somos algarismos. 1 mais 5, 6. Se 6 divide por 3, então 15 também divide por 3. Ou simplesmente me lembro que ele está na tabuada do 3. Então, 15 dividido por 3, o resultado será 5. Coloco o resultado aqui embaixo, 5. E agora, eu não posso mais continuar dividindo por 3, divido pelo próximo número primo, que é o 5. Nesse caso é possível, então 5 dividido por 5 já dá 1. Agora eu olho as duas listagens de fatores primos que eu encontrei aqui e procuro aquele fator primo que seja comum aos dois. Existe algum fator? Se não houver fator, o resultado será 1. Neste caso, existe um fator comum, que é o número 3. Então, 3 é o maior divisor comum, ou seja, o máximo divisor comum entre 12 e 15. Mais um exemplo. Eu agora tenho que encontrar o MDC entre 30 e 45. Vou fatorar o meu 30. 30 é par, pode ser dividido por 2, então começo dividindo por 2. 30 dividido por 2, 15. Coloco o resultado embaixo do 30. 15 dividido por 3 agora, porque ele não pode mais ser dividido por 2, tento pelo próximo número primo. Como ele é divisível por 3, é o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí agora o 5 só é divisível por 5. E o resultado dá 1. Agora eu faço a mesma coisa para o 45. 45 é ímpar, então não dá para começar dividindo por 2. Tento o próximo número primo, que é 3. Por 3 é possível. Como eu tenho certeza, somos algarismos. 4 mais 5, 9. Se 9 é divisível por 3, 45 também será divisível por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 ainda pode ser dividido por 3, então continuo dividindo por 3. 15 por 3, 5. E agora o 5 só pode dividir por ele mesmo, então 5 por 5, o resultado será 1. Agora eu olho para as duas listagens de fatores primos que eu encontrei aqui e procuro fatores em comum. Observa que os dois são divisíveis por 3 e os dois também são divisíveis por 5. Então, eu tenho dois fatores em comum agora. Então, o que eu faço? Eu multiplico esses fatores que eu encontrei em comum. Então, 3 vezes 5 vai ser 15. Observe que se eu tivesse dois fatores 3 em comum, eu multiplicaria 3 vezes 3. Está bem? Então, eu procuro os fatores que têm em comum e faço a multiplicação entre eles. Então, neste caso, o MDC entre 30 e 45 é 15, ou seja, esse é o maior número pelo qual eu posso dividir ao mesmo tempo o 30 e o 45. Nós também podemos analisar decompondo os números ao mesmo tempo, destacando os números que puderam ser divididos simultaneamente por ambos os números e multiplicando os resultados, caso haja mais de um número. Observe que ao invés de decompor o 30 separadamente e o 45 separadamente, e depois fazer a comparação dos termos em comum, eu posso simultaneamente fazer a decomposição do 30 e do 45. Observe, 30 e 45. 30 é par, portanto, eu posso começar dividindo por 2. 30 dividido por 2, o resultado será 15. Observe que apenas o 30 pode ser dividido por 2. O 45 eu apenas copio igual. Agora, 15 e 45. Os dois números são divisíveis por 3. Como os dois números são divisíveis por 3, eu vou destacar esse número e vou realizar a divisão. 15 dividido por 3 dá 5, 45 dividido por 3 dá 15. Assim, fico com 5 e 15. Faço minha próxima divisão.
Observe que agora apenas o 15 pode ser dividido por 3. Então, vou dividir o 15 por 3 novamente. Né? Então, vou seguir dividindo por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E agora eu fico com 2 5. Ambos podem ser divididos por 5. E aí agora, como os dois estão dividindo ao mesmo tempo pelo mesmo número, eu também destaco esse número. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, o que eu faço? Eu realizo o produto dos números que puderam ser divididos simultaneamente, ou seja, 3 vezes 5. 3 vezes 5 será o quê? Será 15. Logo, o MDC entre 30 e 45 será 15. Então, eu fiz a mesma análise anterior, mas agora com ambos sendo decompostos ao mesmo tempo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.